Estamos de volta para tratar do segundo episódio do nosso Ágora sobre o caso Isabela, com o nosso querido colega Francisco José Tadei Sembranelli. Nós tomamos conta, falamos sobre a questão da investigação no primeiro episódio. E agora eu queria perguntar para você, Sembranelli, a parte de formação de culpa. E a primeira coisa que me vem na cabeça é, bem, termina a investigação, uma investigação célebre, muito bem feita, como você mesmo disse, e aí o o inquérito, ele vai até a sua mesa. E você vai ler esse inquérito, você vai formular a denúncia. A denúncia no tribunal do júri, que é uma denúncia muito difícil. As pessoas acham que não, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, Sim. na articulação de todos os fatos. Então, assim, eu quero perguntar para você, como foi fazer essa denúncia? Qual o cuidado que você teve a mais, por ser um caso de repercussão também, e mais também, é um caso que não tem testemunhas, então você tem toda uma prova pericial, você tem que construir a sua história, a versão do Ministério Público vai ser apresentada em plenário. Como foi isso? André, eu aprendi desde cedo que tudo aquilo que você insere na denúncia é importante porque você tem que provar. Então, se você descreve uma determinada conduta, um comportamento, você tem que se preparar e ter elementos para comprovar isso no momento oportuno. Eu recebi esses autos de inquérito, como eu havia dito, já com 6 volumes, um número gigantesco de testemunhas e de perícias. E eu me lembro que foi no finalzinho de abril de 2008. Era até um feriado de 1º de maio. E eu levei esses autos para casa e resolvi tirar o feriado para estudar e formular a denúncia. Eu sabia que eu estaria ali dando um rumo, porque os réus haviam sido indiciados formalmente, já havia uma representação pela decretação da prisão preventiva, e eu aí passei a estudar esses 6 volumes para formular a denúncia, né? Claro que, por ser um caso de repercussão, as pessoas esperam que você saiba rigorosamente tudo o que aconteceu naquela noite, quando isso não é possível, porque nós não temos a filmagem, né? Então, eu iria descrever aquilo que era possível de acordo com a prova obtida. E assim foi feito. A denúncia ela não sofreu nenhum abalo nesse período todo. Isso aconteceu, como eu disse, em final de abril de 2008, e a denúncia ela passou por todas as fases, né, todas as instâncias do Poder Judiciário e não sofreu absolutamente nenhum reparo, nada, absolutamente nada. Então você vê como às vezes é importante você estudar milimetricamente qualquer caso, porque a redação da denúncia é que deve ser apresentada e você precisa ter elementos para sustentar uma acusação em plenário baseado naquilo que foi colhido. E aí a história contada é exatamente a sequência que foi comprovada, né, no decorrer. Nós tínhamos, pelas perícias, a trajetória que o casal desenvolveu naquela noite, exatamente porque o veículo que eles ocupavam tinha um aparelho, né, de GPS. Então nós levantamos junto à seguradora o trajeto. Talvez muita gente não saiba disso. Esses aparelhos, eles indicam quando o veículo está desligado, quando ele está ligado, quando a ignição está ligada. Tá? Então, foi possível mesmo identificar o trajeto feito pelo veículo e em que momento exato ele entrou na garagem do prédio. Então, nós tínhamos isso quando ele foi desligado. Então, nada aconteceu antes disso. Tá? E aí nós, evidentemente, inserimos também essa descrição na denúncia. Nós tínhamos um ferimento, né, na testa da vítima que foi causado dentro do veículo. Tá? Então, ocorreu dentro do veículo uma discussão que culminou com uma agressão à vítima. E ela sofreu um ferimento e sangrou dentro do veículo. Por meio de DNA, de material colhido, constatou-se que era sangue. E ela, de fato, até nós conseguimos identificar o local onde ela estava sentada no veículo, que era atrás do banco do motorista. E aí eles foram para o apartamento, tá?
E lá ela foi novamente agredida. Por que eu afirmo isso? Porque nós temos um laudo dizendo que ela sofreu uma esganadura mecânica na modalidade esganadura. Tá? Ela tinha marcas profundas no pescoço. Como é que você prova isso? Você vai aos livros de medicina legal e você vê os sinais gerais de uma asfixia e você vê os sinais específicos de uma asfixia mecânica na modalidade esganadura. Isabela tinha todos esses sinais. Por isso que os peritos, os legistas, concluíram que ela sofreu exatamente esse tipo de agressão. Tá? Havia sangue espalhado pelo apartamento. Como nós apuramos isso, apesar do sangue ter sido removido, com as perícias de última geração, tá? Feitas pelo Instituto de Criminalística com um equipamento importado, que não é as pessoas achavam que era o luminol, mas não era o luminol, era o Blue Star Forensic, que era um equipamento, um produto de uma empresa europeia que o Instituto de Criminalística tinha e que aplicou no apartamento todo para verificar aonde é que estavam as marcas de sangue espalhadas. Para você ter uma ideia, foi necessário para que essa perícia tivesse êxito que o quarteirão tivesse a sua energia desligada, porque essas luzes, essas marcas, elas somente aparecem no escuro com a luz azul. Então você aplica o equipamento pelo local suspeito, depois você apaga as luzes, quando você acende essa luz forense, aparecem todas essas marcas de sangue por meio de gotículas no chão. E nós conseguimos identificar. Então, havia marcas de sangue na sala, no corredor, em cima da cama e no parapeito da janela de onde ela foi defenestrada. Inclusive marcas de sangue na própria tela de proteção, onde foi cortado. Então, são aspectos que a perícia levantou, só para ilustrar isso tudo que eu estou dizendo, que me permitiram descrever uma sequência, uma dinâmica dos fatos próxima de tudo o que aconteceu. É claro que as pessoas me perguntaram, mas o que o casal conversou? Foi feita essa pergunta por um jornalista, mas o que o casal conversou quando ele estava subindo no elevador? Isso não tem nenhuma relevância, tá? Se ele conversou A ou B, porque isso eu não vou inserir na denúncia. Claro que eles devem ter conversado, mas o que isso vai acrescentar ao caso? É o que eu disse, por se tratar de um caso de repercussão, as pessoas ficam querendo milimetricamente que você descreva tudo, e isso não é possível, a não ser que você tenha a filmagem do local, né? Então, o momento seguinte seria ela ter sido defenestrada. Então, nós tínhamos em cima da cama, no lençol, marcas do chinelo que estava usando o réu. Então, ele subiu em cima da cama e ele, com a menina no colo, ele acabou defenestrando pelo buraco cortado da tela, onde foi usada uma tesoura caseira de cozinha para cortar carne, frango. Como é que nós soubemos disso? A perícia, quando esteve no apartamento, apreendeu essa tesoura, levou para o laboratório e conseguiu identificar, presa na sua lâmina, um fragmento exatamente da tela de proteção cortada. Isso com a utilização de um equipamento de última geração, um microscópio eletrônico, que não é usado costumeiramente, mas nesse caso foi. Identificou, saiu uma fibra da tela, indicando que ela foi cortada com aquela tesoura. Tá? Então, se nós partimos da ideia da versão dos réus, só também para ilustrar, eles diziam que um assaltante havia entrado no local, cortado a tela e defenestrado a menina. Nós teríamos que ter um assaltante extremamente educado, né? Porque depois ele teve o cuidado de guardar a tesoura no mesmo local e ainda feito uma faxina no apartamento, porque ele limpou todo o sangue estava todo removido. Só com esse equipamento foi possível apurar. Tá? E ela foi defenestrada do 6º andar. Ao cair, sofreu um politrauma. Então, a causa-mortes não é só a queda, mas também a asfixia mecânica. São concorrentes essas causas. E ela acabou falecendo quando era socorrido pelo resgate. Então, a dinâmica descrita, ela estava apoiada exatamente nessa investigação, que durou 30 dias, com essas perícias de última geração. Para você ter uma ideia, se você me perguntar mais quais perícias, a perícia do Instituto de Criminalística tinha 300 páginas.
Nós tínhamos perícia da camiseta utilizada pelo réu, com marcas da tela que somente eram possíveis de serem impressas se ele estivesse com o corpo todo para fora da tela. Então, da maneira como ele diz que encostou na tela, não era possível ter aquele tipo de marca vista pela perícia. Só se ele tivesse colocado o corpo para fora para soltar algo pelo vazio do sexto andar. Tá? Então, nós tínhamos provas de DNA mostrando de quem era o sangue, nós tínhamos os objetos que foram apreendidos, a tela, nós tínhamos a perícia no veículo, então era um número bastante grande. E eu, com base nisso tudo, estudei e ofereci denúncia naquele dia 1º. Tá? Claro que quando eu cheguei no fórum, né, logo depois do feriado, tinha uma multidão de jornalistas esperando. O promotor chegou com a denúncia, vem agora a denúncia, como se eu tivesse numa corrida de obstáculos, tá, tendo que vencer alguém. Eu entreguei a denúncia, endossei o pedido de prisão preventiva feito pela delegada e o juiz, doutor Maurício, estudou, recebeu a denúncia e decretou a prisão. E aí nós começamos a fase da instrução. A denúncia, você colocou quais qualificadoras? Só para saber, obviamente além da própria asfixia. Sim, eu coloquei uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e visando garantir a impunidade de delito anteriormente praticado, as agressões que a menina sofreu e tal. Ainda havia o crime de modificação de local, né? Porque eles tentaram apagar os vestígios e tal. Isso se deu no momento em que ele foi para baixo, a menina havia acabado de cair, ele apareceu lá embaixo 2 minutos depois, dizendo, jogaram minha filha. Tá? Enquanto isso, a mulher ficou no apartamento fazendo toda essa faxina. E ela também ligou para avisar o pai, né, o pai dele, de que havia, de qual atitude tomar a partir daí. Nós também temos essa ligação registrada, né, na companhia telefônica. E temos também as degravações do Copom, mostrando a conversa mantida entre o síndico e a operadora, né, da Polícia Militar, noticiando o que havia acontecido. Isso ocorreu mais ou menos 1 minuto e 30 depois dela ter caído, porque o porteiro viu e avisou o síndico ligou para a Polícia Militar e aí começou a gravar. Tá? E aí nós temos exatamente a degravação. E nós sabemos exatamente em que momento o réu chegou lá embaixo, com essa história de que haviam jogado a filha dele. Então, pudemos fazer isso na reprodução simulada, uma dinâmica que foi utilizado o GPS, foram utilizadas as gravações, as degravações, o depoimento das testemunhas, ou seja, tudo isso deu trabalho, tá? Porque eu tive que estudar, cruzar os dados, as informações, e depois apresentar algo compreensível na denúncia, sendo certo que eu teria que provar isso, não só para o juiz da instrução, mas principalmente para os jurados que um dia se reuniriam para julgar aquele caso. Perfeito. Tem também, nesse momento, né, você fala das testemunhas, que foi um crime sem testemunhas, né? Mas há testemunhas que ouviram, vizinhos que ouviram discussão também, né, entre o casal. Não foi isso? Sim, porque o edifício ele tinha um vizinho, né, um edifício bem ao lado. E os vizinhos do andar correspondente ouviram antes dela ter sido defenestrada uma discussão de marido e mulher. Tá? Com palavrões, altos brados e tal. Eles estavam discutindo dentro do apartamento. Depois houve um silêncio, um lapso, em que ficou tudo aparentemente calmo, e depois de alguns minutos já gritaria já no térreo, dizendo ajuda, socorro, porque ela já havia sido defenestrada. Tá? Então esses vizinhos foram ouvidos em juízo, eles confirmaram isto. Temos o depoimento dos policiais também que atenderam a ocorrência, né? Porque esses policiais eles foram acionados com a denúncia de que havia um assaltante no prédio e que havia defenestrado a menina. Então você imagina a Polícia Militar com esse tipo de notícia. Atenderam a ocorrência cerca de 40 policiais, mais de 10 viaturas que cercaram todo o prédio. Fizeram uma varredura, não encontraram absolutamente nada. Nada.
nada que fugisse do perímetro do prédio e colocasse um estranho na cena do crime. Nada disso foi apurado. Eu trouxe os policiais também para que eles prestassem depoimentos. Então, eu procurei fechar e me certificar de todos os elementos. E um detalhe, André, é importante, que muitas pessoas acabam se equivocando e criticando injustamente não só a promotoria como a polícia. Eles dizem que foi eleita uma história que era de culpar o casal e desprezou-se o restante. Ou seja, nós partimos para construir uma prova para atestar a responsabilidade deles. Mentira. Todas as denúncias no início da investigação foram checadas, porque o caso adquiriu uma dimensão nacional, então tinha muito trote. Tinha gente que ligava para a delegacia e dizia: eu sei quem matou a Isabela, foi o fulano que mora em Santa Isabel. Tá? Era trote. Mas o que fez a delegada? Ela ia atrás dessa denúncia para se certificar se era trote mesmo. Então, muitas pessoas foram chamadas para a investigação para ver se tinha alguma coisa a ver mesmo com aquela família. E aí nós fomos descartando, isso não existe. Então, é uma injustiça tremenda dizer que nós elegemos uma versão desde o início, os advogados falam isso, e nós passamos a construir uma prova para confirmar essa versão. Mentira. Tudo foi checado. Todas as denúncias, denúncias anônimas, suspeitos, prestadores de serviços do prédio, sabe, gente que instala TV a cabo, gente que presta serviços de marcenaria, todos foram investigados para ver se essa história de que um terceiro invadiu o apartamento e defenestrou a menina era verdadeira. Mas nós afastamos tudo isso. Inclusive, teve na época uma sondagem a respeito de uma obra que tinha perto do prédio e aventaram a possibilidade de alguém que estivesse naquela obra, tinha um suspeito, poder ter invadido o prédio e cometer o crime. E isso também foi afastado. Parece que esse suspeito também foi ouvido, né? Isso, na verdade, foi uma versão inventada por um jornalista aí de uma, não vou nem citar o veículo de comunicação, mas ele meio que abraçou a versão dos réus e achou que eles eram inocentes. Tá? Então, o que ele fez? Né? O que aconteceu? Realmente havia uma obra no fundo do edifício London, uma obra que estava inacabada. Tá? Como o crime ocorreu num sábado, o servente dessa obra, ele dormia durante a semana e no final de semana ele ia para a sua residência, que era Santo André, era no ABC. E aconteceu isso naquele sábado. Tá? Ele foi e voltou na segunda-feira. Quando ele voltou na segunda-feira, ele viu a obra com um portão aberto, tá? E aí ele falou, entrou gente aqui, tá? E aí esse jornalista pegou essa história para dizer, tá vendo? Quem defenestrou a Isabela entrou por essa obra. Só que não, tá? Eu fiz uma investigação, a polícia também fez, de que, como eu disse há pouco, 37 policiais atenderam a ocorrência. O que eles fizeram, policiais? Eles fizeram uma varredura no quarteirão. E uma viatura da rota, eu ouvi esse policial, o policial disse o seguinte: olha, doutor, eu cheguei lá, tinha uma construção, como a notícia era de que um estranho tinha defenestrado a menina, nós achamos por bem entrar nessa obra, que estava fechada, era uma obra inacabada. E tinha uma porta que estava fechada lá com um arame, nós empurramos a porta, para ver se não tinha ninguém escondido ali. Tá? Então nós é que entramos nessa obra. Tá? Não foi ninguém, não tinha nada lá. E aí a gente saiu e continuou a atender a ocorrência. O jornalista pegou essa história de que tinham aberto a porta para dizer que o ladrão que defenestrou a Isabela, quando na verdade o policial disse que foi ele que entrou na obra. Isso daí foi totalmente descartado. Eu até provei isso para o júri. Falei, olha, o policial da rota foi ouvido, eu arrolei, e ele disse que ele entrou na obra. O fulano, o vigia, ele chegou segunda-feira sem saber de nada, tá? Ele olhou, viu a porta aberta e falou, entraram aqui. Claro, a polícia entrou aqui para fazer a vistoria. Não foi o estranho que defenestrou a menina, tá? Mas o jornalista, não sei se por falta de compreensão ou má fé mesmo, ou falta de inteligência, não sei bem, ou tudo, tá? Ele resolveu endossar essa história, publicou uma reportagem de página inteira no jornal, entrevistando esse vigia, que não sabia de nada, só ele dizendo, entraram lá, mas não sei quem entrou. O policial da rota disse, fui eu que entrei. Fui eu, não foi o ladrão, fui eu.
Então, só resumindo, para a gente passar já para a próxima etapa nossa, a pronúncia acolheu integralmente sua denúncia, né? Sim. E aí... Sim, foi extremamente rápida essa fase, porque eu arrolei 16 testemunhas, que foram ouvidas em 2 dias. Depois nós ouvimos testemunhas de defesa e houve o interrogatório do réu. Na verdade, ocorreram 2 interrogatórios. Olha que coisa curiosa. Porque antes da mudança da lei, o interrogatório era o primeiro ato. No meio do processo, mudou a lei, colocando o interrogatório para o fim. Então, o juiz, para evitar qualquer alegação de nulidade, ele já tinha ouvido os réus. Ele falou depois da oitiva das testemunhas, olha, para evitar, eu vou ouvir de novo os réus. E aí teve um segundo interrogatório. Então, veja como a ampla defesa foi garantida. Eles puderam ser ouvidos, primeiramente, com base na denúncia, e depois eles foram ouvidos de novo com base em toda a instrução colhida. Eles tiveram 2 oportunidades. Tá? E aí fomos para as alegações finais. Eu sustentei, né, que era o caso de pronúncia, porque isso era da competência do júri. Tá? Ele acolheu inteiramente. Houve recurso em sentido estrito, que caiu na 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Eu acompanhei o julgamento. Uma colega fez a sustentação oral no dia do julgamento, foi a colega Sandra Jardim, que atuava na 4ª Câmara, muito bem feita, e o tribunal manteve inteiramente a decisão. Apesar da defesa ter manifestado a intenção de ir ao STJ e tal, depois eles acabaram desistindo, e nós aí começamos a segunda etapa, que era arrolar testemunhas para o plenário e a preparação para um julgamento que parecia que seria de grande repercussão social e longo. Tá? Então, partimos para essa etapa já. Ótimo, ótimo. A gente vai partir daí, do julgamento, de onde você parou, para o nosso próximo episódio aqui do caso Isabela, na Ágora Escola Superior do Ministério Público.